Salve Corinthians! Salve galera do Timão! Rapaziada, vamos ver aqui tudo a respeito sobre esse grande título. É esse grande campeonato onde o Timão estraçalhou o Flamengo. Foi um baile, foi um domínio total, fiel. Esse aí que é o todo poderoso Flamengo? E eu não quero nem falar do que a gente fez lá no arquibancada, porque eles são torcida de teatro. A gente nós invadimos aquele lugar lá e mandamos. Isso aqui é Corinthians, caralho. Representa com like fiel e vamos ver as notícias do Coringão, vamos lá. Claro, hoje melhor então pra Lili, porque o Corinthians é o campeão da Supercopa. Lili e Pedro, bom dia aí pra vocês. Fala, Bruno, beijo pra você, bom dia pra todos aí no estúdio, bom dia pra você, Pedro, também. Bom dia a todos. Ontem eu falei pro Pedro, antes do jogo começar, né, eu falei, vamos ver quem vai sair mais cansado no final do jogo, porque geralmente o time que ganha o título, né, você tem que descer lá no gramado, conversar com todo mundo, é aquela correria, e aí... Sobrou pra Lili Nascimento. Sobrou pra mim, né, fiquei lá, fiquei bem cansada, mas conversei com todos os atletas, realmente um título importantíssimo aí pro Corinthians, né, o Corinthians que depois do que tudo aconteceu, revelou que 11 jogadores tiveram virose 2 dias antes da final, então dormiram mal. Um deles era o Yuri Alberto. O Yuri Alberto chegou a conversar com o Dorival e disse que queria jogar. Ele até comentou, né, ainda bem que eu passei mal 2 dias antes. Se fosse um dia antes, seria difícil, porque ele teve, bom, para bom entendedor, né, uma noite de rei, digamos assim, mas mesmo assim ele decidiu ir a campo, fez a diferença, deixou o gol dele. Também é muito destaque para o Gabriel Paulista, né? O Gabriel Paulista que foi chamado por muitos de louco. Isso mesmo ele falou para mim lá no campo ontem. Abriu mão de 30 milhões de reais de uma rescisão contratual com o Besiktas para vestir a camisa do Corinthians e realizar um sonho. Ele disse que até os parentes dele o chamaram de louco. E ele disse, sim, eu sou mais um do bando de loucos. E aí ele consegue fazer esse gol decisivo aí que leva o título do Corinthians da Supercopa Rei. Corinthians que entrou em campo sabendo da diferença de elenco com o Flamengo. Foi até minha primeira pergunta ali pro Dorival e ele disse, realmente sim, existe essa comparação. O Flamengo tem um elenco melhor, investiu mais, tem mais dinheiro para investir, mas prevaleceu a força de vontade, a preparação mental também e físico dos atletas do Corinthians que, de acordo ali com os jogadores, torcedores, todo mundo que estava comemorando, comandou a vitória de ontem lá no Mané Garrincha, Pedro. E que vitória impactante, né, Lili? Foi uma festa muito bonita. A Supercopa tem essa característica de ser sempre uma grande festa. Eu chamava, às vezes, até nos outros anos que eu cobri, o Flamengo tem participado bastante de Supercopas, de jogo festivo. Mas ontem teve um caráter muito de decisão mesmo. Corinthians incorporou completamente isso. O Flamengo tentou, de alguma maneira, competir, não conseguiu tanto assim, especialmente no primeiro tempo. Segundo tempo, como disse o Jailson aí, de fato melhorou bastante, mas a expulsão do Carrascal colocou tudo por água abaixo. Inclusive o que o Flamengo lamenta e não concordou foi a postura assim, do Rafael Klein, o árbitro da partida, de só expulsar o Carrascal depois da volta do intervalo. O entendimento de todo mundo é que o lance tinha sido analisado no primeiro tempo. E aí depois o Felipe Luiz preparou a equipe com 11 jogadores e não conseguiu, de fato, depois teve que ajustar com o carro andando mesmo, trocar o pneu com o carro andando. O Flamengo reclama que não houve um aviso ali da arbitragem ao supervisor, enfim, a quem quer que fosse do Flamengo para dizer, ó, o seguinte, o lance ainda vai ser reanalisado no início do segundo tempo. Poderia ser expulso ou não, mas o Flamengo teria uma ideia de preparação maior. Então o Flamengo lamenta mais nesse sentido. O Carrascal tem uma possibilidade de ser multado pela expulsão. O Flamengo estuda essa possibilidade. Mari Capra está conosco agora em São Paulo. A Lili trouxe as informações do Corinthians lá em Brasília, mas, claro, a Mari por aqui também, lá em frente ao centro de treinamentos do clube no Parque Ecológico, porque a temporada segue nessa semana ou no início da próxima semana, inclusive já tem derby, hein, Mari? Muito bom dia, Bruno, bom dia, Mari, bom dia, Jailson e bom dia também ao Footsport, aquele abraço especial aos torcedores corintianos, campeões da Supercopa ontem. Bruno, olha, hoje por aqui só eu, a nossa equipe e os mosquitos, tá? Porque o Corinthians não treina hoje, os jogadores foram liberados, volta a treinar amanhã pela manhã. A Lili já trouxe mais detalhes, né, sobre o jogo de ontem na Supercopa, então vamos falar um pouquinho desse pós-jogo. O Corinthians teve como destaque, e o grande jogador eleito da Supercopa foi
o Breno Bidon, e quem estava lá de olho em tudo também foi o Ancelotti. Aí começaram a levantar também os boatos. Será que Bidon pode ter uma chance na seleção? Será que o Ancelotti vai ficar de olho nele mais perto para essas próximas convocações? Olha, a gente não sabe o que passa na cabeça do Ancelotti, mas o Memphis concorda que o Bidon merece sim uma oportunidade na seleção brasileira. Ele falou que ele é um menino com muito potencial e com uma mentalidade muito forte também. Outra coisa que o Memphis falou após o jogo foi que ele sonha que o Corinthians tenha uma estrutura melhor, né? Ele disse que o Corinthians, que ele reza para que o Corinthians possa conseguir essa estrutura, então, e pediu por jogadores mais experientes para essa sequência da temporada, já que o Corinthians vai enfrentar aí, ao longo do ano, 4 competições. E agora falando um pouco sobre a zoeira, que está repercutindo muito na manhã de hoje, é claro, a live que o Carrillo fez ontem no Instagram, em que ele fez uma bagunça danada no avião, falou que o Corinthians não tem dinheiro para contratar, mas que levanta troféu, falou da negociação com o Alisson, que não deu certo, e brincou, o Corinthians tem 1 milhão? Não. Parcelado? Não também, mas o que a gente precisa tá aqui. Brincou com a latinha de cerveja que ele estava bebendo, que era verde, que esse verde podia entrar por lá, e ainda fez uma zoeira com o Martínez que ainda está resolvendo a situação no passaporte na Venezuela, e ele brincou oferecendo R$400 para quem tivesse informações do Martínez. Realmente o Carrillo aí muito feliz, fazendo muita zoeira nas redes sociais. E quem está repercutindo por zoar também é o Mateuzinho. Ele que depois do jogo, depois da conquista do Corinthians, fez a dança do Paquetá. O Paquetá, que é o novo reforço do Flamengo, estreou ontem, então rolou essa provocação aí do Mateuzinho fazendo a dança característica do Paquetá. Bom, falando mais sério agora, o Dorival, na coletiva de imprensa, disse que ele espera que não fiquem parados com essas conquistas, né? Corinthians, que vem da conquista do Campeonato Paulista no passado, Copa do Brasil e agora a Supercopa, 3 títulos aí no período de 1 ano, então que ele espera que isso não pare o Corinthians, e ele reforçou aquele pedido de reforço que ele já vem fazendo há um tempo, de 4 ou 5 reforços para o time do Corinthians. Então o Corinthians que enfrenta o Capivariano quinta-feira, 8h30 da noite, e tem uma sequência de jogos na Neoquímica Arena, Palmeiras no domingo, e depois então o Bragantino pelo Brasileiro. Bruno. Boa, obrigado, viu, Mari? Vamos direto pro Rio, porque hoje tem a apresentação do Paquetá. Do Flamengo empatar tal, ia cair na conta do Memphis. Não ia? Eu acho que o futebol é essa loucura, gente. Como é que é o nome do queridão aí que mandou a mensagem? Do Paquetá? É. Pera aí que eu vou achar aqui, ó. Pedro não. É que tem muita mensagem. Tem muita gente falando no chat. Filho, vem cá, filho. Para de ser resultadista. Porque se o Paquetá mete o gol, e aí nos pênaltis, ou então no minuto final, outro jogador do Flamengo mete o 2-1, você ia estar falando assim, que dinheiro bem gasto. Jogador decisivo. E aí você ia estar enchendo o saco do Memphis, falando que o Corinthians paga 6 milha por mês, deve 30 pro cara lá na dívida geral. Pro Memphis deve 30 milha, e que o Corinthians não sei o quê, tá duro dorme, aquela coisa toda. Então parem de ser resultadistas. Mas entre gols perdidos ali... A análise... A do Paquetá não pode perder. Claro que não pode. Mas é isso, o gol perdido pelo Paquetá análise ontem... bem rápida. Hein, ô Bruno? Ele tava sendo pressionado também. Não, e o gol perdido do Paquetá é o gol que o Vitor Roque perde, ou que o Danilo evita na final do Libertadores. Futebol é essa loucura. É isso aí, não é, Bruno? Vamos lá, pra mim, o gol perdido do Memphis é mais perdido do que o gol do Paquetá. Não acho. Porque o Paquetá tinha gente na frente dele. Discordo, craque. Não é, não. Eu acho que o Memphis perdeu um gol mais feito do que o Paquetá. Mas enfim, mas a discussão é boa e rapidamente aqui. Ele tá quase na pequena área mesmo. Mas a bola tá pingando, tem um defensor na frente dele. Não, que isso. O Memphis tava cara a cara com o Rossi. A bola cruzou, ele só... Não, eu acho que o chat responde. Qual gol foi mais perdido? Isso, por favor, ele deixa... Mas vamos lá, então. Outra análise rápida, só para fechar do meu lado, coisa rápida. Segunda parte, segundo tempo, o Corinthians recuou muito. Ok, a nossa live não é de opinião, é de informação, mas muito rapidamente. O Corinthians recuou muito, o Flamengo faz um bom jogo no segundo tempo, mas ao mesmo tempo, apesar do recuo, uma partida monstruosa do setor defensivo do Corinthians. Há o demérito e há o mérito, há o bônus e o ônus. Recuou demais, mas recuou porque a defesa deu conta do recado. Então, mas aí tem um outro time do outro lado também, né, gente? Sim. O Flamengo buscando ali o resultado também. Eu não sei se parte do Corinthians Por isso que eu acho que não existe nó tático. Porque assim, você tem uma defesa, um sistema defensivo que segura um ataque,
o ataque no caso do Flamengo, e assim, o Felipe Luiz fez todas as mudanças que ele tinha que fazer, colocando todos os jogadores ali da frente, ele fez ele colocou um arsenal na frente, e a defesa do Corinthians foi ali segurando tudo. Então, assim, para mim não existe nó tático. Quando você tem nó tático, é tipo assim, você sai num contra-ataque, você sai ali, você tem uma defesa bem postada, sai num contra-ataque. O ataque do Corinthians era inoperante, cara. Nó tático seria o que o Flamengo fez com o Palmeiras na final da Libertadores, talvez. Porque o Palmeiras... Vitor Roque teve a chance de empatar e não empatou. Uma chance quando o Flamengo foi superior mas aí todo o jogo. O time precisa de quantas chances pra empatar um jogo? O Felipe mesmo falou ontem, o gol que a gente tomou, o gol que a gente fez... É preguiça de análise. O gol que Não, que isso. É lógico que é. Nó tático. Tem que respeitar o nó tático. É que às vezes tem uma novidade, alguma coisa assim que surpreende o adversário e a gente trata como, poxa, ele fez algo que o outro não esperava e amarrou o time. Só a galera aqui no chat perguntando O que estão falando? De Zé Pedro no Atlético Mineiro, que a formação do Bruno Andrade tem. Bota no chat um monte de gente concordando com a gente, tá? Não, tem gente falando que foi o do Memphis. Algumas, mas a maioria... A maioria tá no do Paquetá, mas aí alguém que mandou aqui, ó... Bom, o Kaique mandou, o Memphis era só ter chutado rasteiro na diagonal. Ele bateu... falando Concordo, aqui no chat também. É fácil, né? Lá em campo é mais difícil, não é? Do Paquetá foi pior por conta do contexto. Eu acho que o Teus acaba... o lance que fica é o Paquetá perdendo o gol ali. Fato é que nenhum de nós faríamos. Porque foi o que o Hernan falou. Se o Flamengo empata o jogo, ia cair na conta do Memphis. Claro. E essa história que não valeu a pena porque o dinheiro foi todo pro Memphis da premiação? Não vale a pena levantar uma taça. Eu acho que sempre que vale. Lógico que vale. Não é? Mas isso aí sei lá, eu acho que é má vontade. É que tem essa questão assim de Então beleza, manda o Memphis embora, rescinde o contrato, cria uma dívida monstruosa, não sei quanto que é a rescisão de contrato do Memphis, mas você cria uma dívida monstruosa, manda o cara embora e beleza. E tenta ajustar as contas. E aí você tira um cara que é extra classe dentro do time e vambora sim. Decisivo ele é. Lógico, é muito decisivo. Só a umbrada que ele dá no Léo Pereira e a tirada de onda que dá, aquilo ali faz a diferença dentro de campo. Aquilo pro ambiente do estádio é diferente. Assim, o Memphis ontem ele não fez uma partida fora de série, mas ele teve momentos fora de série. Esse do Léo Pereira é um exemplo de mostrar força, de mostrar algo diferente. Às vezes ele dá um tapa que ele dá a chance de você criar um contra-ataque que você fala, opa, é aqui que vai matar o jogo. Então, assim, ele é um jogador muito inteligente. Então, sim, você vai falar, beleza, vale a pena ser campeão com um cara como esse? Por causa de dívida de premiação? O problema é de quem fez o contrato. E, aliás, as pessoas que fizeram o contrato com o Memphis não estão mais lá. Já não estão mais lá. Quase todas saíram já, né, essa galera. Quase todas não, todas. Todas saíram. Da diretoria, sim. Estão falando aqui do VAR, né? O VAR não traçou a linha no outro gol. Quem que foi que mandou? Teve o gol do Memphis que também... Não, pra mim, eu fiquei na dúvida em relação ao primeiro gol. Que é o do Yuri. Aqui, o Yuri bate, aí quer dizer, é o gol do Memphis. O gol do Memphis, o Yuri bate... Mas o VAR, aí a comissão até informou que o VAR naquele momento não estava funcionando. Porque teve uma queda de energia no estádio. Então, durante 15 minutos, mais ou menos, entre os 15... porque só teve um replay, né? Isso, só teve o replay e aí... E uma vez só. E a arbitragem avisou os capitães, olha, nesse momento estamos sem o VAR. Então, valeu a decisão ali do campo. E só foi uma vez que mostrou, né? Sim. Só foi uma vez que mostrou e... Exatamente, não... Exatamente. É duvidoso, né? É duvidoso. É um lance ajustado e é difícil. Depois, vendo a imagem da nossa câmera, parece que não estava impedido. Mas é na isso. mesma linha, né? Mas a arbitragem informou que não tinha o VAR ali. O VAR caiu. Isso sem falar na outra treta toda lá, né? De não ter a imagem no momento da expulsão ali. Será que se o Flamengo tivesse sido campeão, isso ia gerar polêmica? Ia. Claro que ia. Lógico. Já pensou? O VAR estava desligado bem na hora do segundo gol do Corinthians e depois o Flamengo virou o jogo. Imagina a treta que ia ser. Não é? Ia ser. Louco. Ia pro tribunal, será? Não. Não, porque o árbitro, ele avisou ali. Olha, nesse momento caiu, como já caiu o VAR em outros jogos. Você já viu cair ali? Sim, viu? Sim. E como é que é? O árbitro avisa os jogadores? Avisa os capitães. Então, ele avisou, falou, nesse momento teve uma queda de energia,
o VAR não tá funcionando. Então vale o que é decidido em campo. E foi o que aconteceu. Aí vira a moda antiga. Exato. Tem uma galera no chat perguntando de reforço no Corinthians. Tem um nome que você tinha apurado que pode pintar, não é? E falaram aqui do Kaique. No Corinthians? No Corinthians, que é o do Kaique, não é? O do Bahia. Você chegou a... não, já tá fechado esse. Esse é bom, isso aí. É? Esse eu não Tá sabia. fechado, ele veio pro ataque. É um jogador de... jovem, é um ponta. Ele fez gol no Palmeiras, inclusive, no ano passado. Ele vem por empréstimo, o Corinthians paga o salário. É um jogador que ele foi revelado no Fluminense, ele foi comprado pelo Grupo City. E aí depois ele volta ao Brasil para jogar no Bahia. O Bahia já tinha avisado que ele teria poucas oportunidades nessa temporada. Aí o Corinthians se interessa, a negociação é rápida, o empréstimo é feito. Deve estar chegando essa semana para exames médicos e fazer a apresentação. O Bahia entende que o empréstimo gratuito, com o Corinthians pagando salário, é vitrine para ele poder se valorizar, né? Porque você tem um ativo jovem que o City pagou, né? No caso, eu digo assim, o torcedor do Bahia com razão fica bravo quando fala, é o City, não, mas é o Bahia. Mas eu tô falando, quando o Grupo City adquiriu o jogador do Fluminense, adquiriu pensando num ativo. Repassou para o Bahia não está utilizando, aí é o Grupo City que pensa numa valorização emprestando para o Corinthians também, assim como o Bahia, que pode usar o jogador, por exemplo, na próxima temporada. Então é uma valorização que eles pensam no jogador que é jovem, que é um bom jogador. Eu acho que é da mesma linha ali do Caio César. Assim, um jogador jovem, de ponta, rápido. Da função que era algo que o Corinthians... Aliás, o Caio César fez uma baita jogo ontem. Foi. Tem um convidado aqui com a gente. Chama. Fiel, o Caio César estreou o pé quente, hein? O moleque chegou com o pé quente. Jogou muito ontem, estreou, já foi bem e ele vai dar certo no Corinthians. O mal, mano, é que é empréstimo. Esse cara vai brilhar no Corinthians e aí vai se valorizar e o Zarabir não vai querer vender ele pro Corinthians, mano. Vocês vão ver. Ele tem um grande potencial, pô. Muito potencial. E é por isso que caso o Zarabir não venda o Caio César pro Corinthians, o Kaique tá chegando. O Kaique também é empréstimo, também do Manchester City, É assim mesmo. Vamos ver. O Corinthians é campeão. O Corinthians tem uma grande jornada esse ano pela frente. Tem Libertadores, logo na fase de grupo. Tem Brasileirão. Tem que reforçar o elenco. O Timão precisa contratar porque Brasileirão é um campeonato longo. A gente sabe que para jogar Brasileirão, se quiser brigar por uma coisa, tem que ter elenco. E até o momento o Corinthians não tem ainda. Mas vai contratar. O Timão vai trazer. Fiel, representa com like e comenta o que achou. Mano, torcida de teatro? Isso aqui é Corinthians, parceiro. Aqui não é torcida de teatro, não. Representa com like, Fiel.